A FLUP é apresentada pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura. Tem o patrocínio da Ternium, Itaú, Globo, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Lei do ISS. Apoio da Fundação Ford, Instituto Ibirapitanga, Instituto Unibanco. Parceria Centro de Estudos Sociais de Coimbra. Realização Instituto 215. Assista a mais uma mesa do ciclo Diálogos Transatlânticos. Todo mundo é griot, mesmo quem não é. Ainda que a poesia oral esteja na origem de toda a literatura mundial, sua presença e influência são ainda mais acentuadas na literatura africana, com Ronjak e Raquel Lima, mediação de Carla Fernandes. As nossas boas-vindas a todas as pessoas que se juntaram a nós nesta 10ª edição do FLUP, um espaço que trava um diálogo com a palavra falada, que é a forma mais inclusiva de produção de leitores e autores. Não são minhas as palavras, apesar de concordar plenamente com elas, são palavras de Júlio Lubomir, um dos fundadores deste festival. Hoje a nossa mesa chama-se Todo Mundo é Griot, nem mesmo quem não é. Vamos estar à conversa com Onjaki e Raquel Lima. A Raquel Lima nasceu em Lisboa em 1983, é poeta, performer, arte educador, licenciada em estudos artísticos e doutoranda em estudos pós-coloniais, em torno da oratura, escravatura e movimentos afrodiaspóricos. Tem apresentado o seu trabalho poético em vários países da Europa, América do Sul e África, em eventos de literatura e performance, nomeadamente na FLIP, FLUP Rio, Fólio e Palavras Andarilhas. Lançou em outubro de 2019 o seu primeiro livro e audiolivro de poesia, intitulado Ingenuidade, Inocência e Ignorância, sob a chancela da editora Boca e Animal Sentimental. Integra coletivos como o NAC, Núcleo Artístico seria interessante, Núcleo Antirracista de Coimbra, Yanda Pan-Africano e a UNA, União Negra das Artes. O Onjaki nasceu em Luanda em 1977, é licenciado em Sociologia pelo ISCTE, em Portugal, e doutorando em Estudos Africanos por Itália. Prosador e poeta, também escreve para cinema. É membro da União dos Escritores Angolanos. Recebeu os prémios Sagrada Esperança, em Angola, em 2004, Conto APE, Portugal, 2007, o FNLIJ, no Brasil, em 2010 e 2014, o Jabuti Juvenil, também no Brasil, em 2010, o Prémio José Saramago, em Portugal, em 2013, e o Prémio Literatura Monde, em França, em 2016, com o livro Os Transparentes. A sua obra está traduzida para o francês, espanhol, italiano, alemão, inglês, sérvio e sueco. Ocasionalmente é professor de escrita criativa. Bem-vinda, Raquel Lima, e bem-vindo, Onjaki. Obrigada pela vossa presença. Oi, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Olha, eu queria começar por partilhar uma definição de griot, presente no livro Didio, Herança do Ouvido, um livro que foi coordenado por mim enquanto membro do coletivo Didio aqui em Lisboa. É o resultado de vários saraus de poesia e partilhas de pessoas negras em diferentes partes da cidade de Lisboa, ao longo de um ano, sobre temáticas variadas, focando a experiência negra aqui em Portugal. E a definição de griot é a seguinte: na Guiné-Bissau, um Didio, palavra da origem mandinga, é um contador de histórias, um recipiente e um difusor de memória coletiva. Intérpretes e clarividentes, os Didios são porta-vozes dos sem-voz, autênticas bibliotecas ambulantes, também conhecidos como os Gilis ou griots. São conselheiros, observadores, filósofos e poetas. Enquanto guardiões da tradição oral, contam e cantam histórias, sempre num inominável compromisso com a verdade. Onjaki e Raquel, vou começar com uma pergunta para os dois. Eu gostava de saber qual é o vosso entendimento de griot. Não sei se queres começar, Onjaki, que estás em Angola, no continente.
Também estou no continente, vou já interrompendo a então seguir. agora a escolha vai ser difícil, não é? Não, pode ser o Anjaki, mas eu só dizer que também estou no continente. É verdade. Raquel, podes começar. Podes começar. O Mano já te passou a palavra, vai aí. Eu nem posso, estava a brincar, mas sim, na verdade, o Anjaki está no continente também há mais tempo e conhece o continente com mais profundidade. Mas estou aqui em Santo Tomé agora e não sei, o entendimento sobre griot é um bocadinho como estávamos a falar antes, há esse trabalho com as palavras, acho que é um artesão de palavras, mas ao mesmo tempo alguém que conserva valores, não é, de uma comunidade, alguém que conserva a história, a memória de certos lugares, não é? E a partir de alguém que faz parte de uma dinastia, não é? De homens e de mulheres que são determinados à nascença para cumprir essa função. Então acho que um griot tem muito a ver com esse lugar que é reconhecido pelo povo, não é? Alguém que fala em representação do povo, mas que também está ao serviço desse povo, não é? Acho que há esse lugar de reciprocidade. Alguém que trabalha muito com o corpo, não é? Não é uma questão de palavra, cabeça, mas mais de palavra, corpo, não é? Porque a tradição será lida desde uma experiência do cotidiano e vivida fisicamente e não só explicada tecnicamente. Enfim, alguém que formula ensinamentos, sabedoria de forma acessível, de forma intergeracional, e que conserva os cernes também um bocadinho da civilização africana, não é? Acho, é mais ou menos a ideia que eu tenho, não é? O griot vem desse espaço também do Império Mandinga, não é uma figura que esteja transversalmente em todo o continente africano, é específico desse império, não é? Que Mali, Guiné, Gâmbia, e basicamente é assim as ideias que eu tenho. E leio alguns, Amadou Ambatepa, Tierno Kofar Salif, há vários griots vivos, o Sotigui Koyate, que vão trabalhando com outras áreas também, teatro, dança, que é muito interessante ver. Assim, de partida, acho que é isso que eu tenho para dizer. Obrigada, Raquel. Tens assim uma visão um pouco mais localizada, não é? Da figura do griot. Também é importante nós também sublinharmos. Onjaki, o que é que tu dirias? Uma coisa é de facto essa definição mais tradicional do lugar do griot mais tradicional, que é uma figura específica que está definida em algumas culturas e alguns países africanos. Essa figura ainda é uma figura presente em vários espaços, pode ser num espaço mais rural, num espaço mais urbano. Há uma questão que me interessa, que é como é a evolução artística dessa figura do griot. Estou-me a lembrar, por exemplo, há um músico guineense que se chama Mu Mbana. Ele atualmente mora em Barcelona, uma pessoa que circula muito pelas Europas, mas o Mu é uma pessoa que absorveu muito do conhecimento tradicional e musical a partir da Guiné, vizinhos, etc. E hoje faz um trabalho de passagem desse conhecimento e dessa música para outros mundos, ou seja, é um griot da modernidade, ele é um tradutor entre a cultura tradicional da Guiné, com os seus conteúdos, com as suas histórias, ele domina 2 ou 3 instrumentos de corda muito específicos, não toca cora, toca outros instrumentos, e é muito bonito o trabalho que ele faz. Às vezes, já ouvi tocar ao vivo, parece de facto que está, digamos, a receber mensagens e vozes de outros lugares, não é? Eu acho que é bonito também pensarmos isso, quem são os griots da modernidade, não é? Quem são as pessoas que, digamos, fazem essa ponte cultural. Por outro lado, também o griot, claro, que tinha essa função de manutenção do conhecimento e das histórias, de passagem para uma nova geração, para outras gerações. Ele é um guardião de informações culturais. Não é? Acho que há muitos tipos de griot, há muitas vozes que Mandela, de certa maneira, foi um griot no sentido em que preservou determinados conhecimentos e promoveu outros, não é? Mas, enfim, é outro tipo.
geopolítico, se quisermos. A FULP tem esta especificidade de trabalhar muito com a palavra falada, não é? E também talvez seja por isso que pensaram em pessoas assim como a Raquel Lima, que trabalha com o Poetry Slam, e falando assim do Poetry Slam aqui em Portugal. Raquel, tu foste uma das fundadoras do Slam Portugal, não é? Então tu fala-nos dessa forma, que eu queria que seja uma forma coletiva de despertar autores e leitores. Então, eu acho que tudo aconteceu muito espontaneamente e muito naturalmente. Eu quando percebi que o exercício de escrever, e não só o exercício de escrever, o exercício de contar podia ser uma coisa partilhada, não é? Um espaço público, com interação de pessoas que assistem, com reação imediata. Eu achei isso muito interessante, porque sempre a escrita, a literatura foram lidas por mim e talvez apresentadas a mim como dimensões um bocadinho inertes do ponto de vista do o criador é a pessoa que está introspectivamente a criar na sua subjetividade individual, etc. E o Poetry Slam quebra essas barreiras, não é? Há a possibilidade de construção textual coletiva, há a possibilidade de não termos um espaço de declamação em que o público simplesmente aplaude, há um lado de interação que eu acho que tem muito a ver também com ancestralidade e filosofia africana, não é? Normalmente esses espaços dos griots ou dos jangos em Angola, etc., são espaços circulares em que não há essa hierarquia tão marcada, não é? A pessoa conta uma história, mas também se alimenta das histórias dos que ouvem, os que ouvem vão recontar a história, então há uma troca, não é? E eu acho que o Poetry Slam tem um pouco isso, e não só o Poetry Slam, a ideia dos saraus, quando comecei a participar muito nos saraus no Brasil, percebi esse potencial político também, não é? Espaços de reivindicação, espaços de reivindicação de direitos, não é? Espaços de denúncia de brutalidades, espaços de construção de sujeitos políticos. Então, esse potencial de uma palavra que não está encerrada no sujeito que escreve, no livro que é impresso, mas que é uma palavra que transita, que toca e que amplia esse impacto coletivo, é isso que me interessou muito, não é? E que ainda interessa. Então acho que sim, esse potencial do corpo, o corpo físico que se movimenta, que tem um gesto, que tem uma hesitação, que tem uma respiração, enfim, acho que são elementos que são muito importantes para fazermos uma literatura com identidade, mas não necessariamente uma coisa desconectada da sociedade e de uma construção com o outro. O que é que eu posso dizer mais? E depois também há um lado lúdico, não é? Havia um lado assim meio de brincadeira, e eu sempre gostei muito desse lado mais, um bocado subverter o lado clássico e o lado sério das coisas, não é? Porque é que a palavra tem que ter esse peso. Então identifiquei-me de forma muito espontânea, não é? Com esses lugares mais lúdicos também, de partilhar histórias. Mas agora eu, quando te falei do Poetry Slam, estava a pensar nessa perspectiva mesmo da construção coletiva e do contágio, não é? Quando nós estamos em contacto com outras pessoas a trabalhar sobre a palavra. Mas às vezes isso nem sempre é tão consciente. E achei interessante agora, onde já aqui numa das tuas entrevistas, isto foi para um canal de Macau, em que tu falavas do caráter imaginativo dos luandenses, em que tu dizias algo como a realidade só por si não chega às pessoas lá de Luanda, né? Então precisam de contribuir com uma dose de exagero. É como se as pessoas pedissem que o outro contasse uma boa história, né? Tu falavas nesse momento um episódio que era uma pessoa que quando chega atrasada, o outro que está à espera quer que lhe conte uma boa história, ou menos que lhe faça valer a pena aquela espera, não é? De que forma que nós individualmente também podemos cultivar, aqui por acaso é individual, mas de certa forma também é com o contacto do outro, não é? Mas de que forma que nós individualmente também podemos tentar aperceber-nos da importância de contar uma história, porque nesta história que tu contaste pareceu-me que havia ali uma necessidade de empatia, não é? O outro está à espera, então
ser simpático e conta uma história boa para justificar isto tudo. Faz parte do que são esses instrumentos, eu acho que são instrumentos de sobrevivência, são instrumentos também de lidar com um cotidiano que está carregado de dificuldades, não é? Claro que a guerra já acabou, felizmente, a guerra é de facto uma das coisas mais complicadas de se tentar gerir ou contornar, socialmente, civicamente, familiarmente, mas quando a guerra acaba, vêm outros desafios, não é? E o povo angolano, como outros povos em África, está constantemente a ser confrontado com novos desafios. Eu creio que essa performance, essa teatralização da realidade é simultaneamente essa maneira de lidar com o que está mais difícil, com o que é mais complicado, mas também é uma maneira de arranjar um caminho paralelo, não é? Essa ficcionalidade vem associada de algum aspecto lúdico, de alguma piada, de algum gozo, de alguma estiga, não é? Aonde é que no dia a dia, em vez de simplesmente falta isto, falta aquilo, o que é que podemos adicionar aqui dentro da própria realidade? É uma atitude coletiva extremamente inteligente, a de poder rir-se, rir de si, não é? Rir da sua própria realidade. Não é como a pessoa até que ficam ofendidas, o que é curioso, né? Como é que uma pessoa vê outra pessoa que está na sua realidade complicada a rir de si própria, aquele que é dono da sua própria realidade, que é difícil, é que tem que decidir se pode rir ou se não pode rir, não é? Rir não é uma maneira de ofender, rir é uma maneira de ultrapassar, rir é uma maneira, às vezes, de conviver, não é? Poder conviver. É isto que eu sinto e acho que ajuda, porque no meio da confusão, no meio da dificuldade, no meio do que não está bem, no meio do que não se consegue explicar por vezes, vem uma sobre-realidade, uma outra realidade paralela. É uma espécie de e se, não é? E se estamos aqui nesta fila à espera de alguma coisa, e se nos divertíssemos um pouco enquanto estamos nesta fila? E se nos ríssemos um pouco da nossa própria desgraça? Não é? Eu acho que é uma atitude extremamente inteligente que um dia vai ser nos métodos nos manuais internacionais de inteligência social, né? É a maneira de contornar as coisas. É a performance, é um instrumento de sobrevivência, é um instrumento para lidarmos com as dificuldades. Eu vou passar aqui à Raquel, só para nós vermos se nós temos algum tipo de paralelo aqui em Portugal, com as comunidades negras, mas não temos muito essa cultura de brincar, não é? E nas comunidades negras, tu consegues ver alguma coisa parecida aqui em Portugal? Esses são alguns dos instrumentos que vão passando, não é? Muitas dessas pessoas, dessas comunidades, elas vêm de algum contexto, não é? Normalmente são comunidades que se formam a partir de fenómenos de migração, dos avós ou dos pais, não é? De Angola, de Cabo Verde, de Moçambique, agora já se misturou com Portugal, com os países do leste, com o Brasil, com a Venezuela, com outros lugares, não é? Mas sim, eu noto que há aqui isso vê-se depois, o rap feito por descendentes de africanos, eu acho que ele apresenta algumas características, embora tenha sido produzido aqui, e embora eu acho que esses cidadãos portugueses, e devem ser, não devem ter problemas de dizer que são portugueses ou que são europeus. Acho que, primeiro, cada um é que sabe, cada um é que decide, não é só em função do local onde nasceu. Se fosse só em função do local onde nasceu, se nasceram em Portugal, são portugueses. Mas acho que não é só isso, não é? É uma espécie de conjunto cultural e é preciso respeitar também o que a pessoa quer ser. A pessoa pode ter nascido em Portugal, mas ter uma consciência cultural, por exemplo, só de Cabo Verde e dizer, olha, eu nasci em Portugal, mas eu sou cabo-verdiano. Eu acho que nós temos que respeitar a decisão cultural, né? O bilhete de identidade cultural dessa pessoa, mais do que o outro, que é o da cor da pele, ou das características físicas, etc. Ele é que sabe, ele ou ela é que sabe. Mas sim, eu noto que porque ainda há essa geração, que é a da avó, a do pai, a da mãe, com os quais esses jovens convivem, e que tem uma matriz diferente, não é? A matriz cultural dessas pessoas, apesar de já estarem a morar em Portugal, ou de já terem tido filhos em Portugal, essa matriz vem com outra diferença. Raquel, tu identificas este fenómeno aqui nas nossas comunidades africanas? O que eu tenho gostado de reparar é que as pessoas querem muito contar histórias. Ultimamente tenho sentido muito ouvir as histórias dos mais velhos, não é? Saber o que é que aconteceu e de onde é que nós viemos, tem muito essa sede de saber o que é que aconteceu antes.
E não sei se identifico muito a questão de partilhar o que é que está a acontecer agora. Qual é a tua percepção, Raquel? Então, é pá, tanta coisa. Primeiro só dizer que concordo plenamente com a Jack e acho que isso é de uma empatia muito importante, nós percebermos que a identidade nacional é uma coisa que não está determinada pelas fronteiras ou pela nascença. Acho que isso é muito importante e eu tenho pensado muito nisso, não é? Eu também cresci com a Estiga e acho que nas comunidades onde há angolanos, pelo menos, há muita Estiga. E esse lado subjetivo da angolanidade que me acompanhou de raiz, né, com a minha mãe, com a comida, com a música, com a dança, etc., eu acho que isso define a nossa identidade, se calhar mais até do que onde nascemos. Mas respondendo diretamente à tua pergunta, acho que nós estamos numa fase, também devido aos debates que têm estado a acontecer, não é? Sobre a diáspora, sobre negritude, sobre racismo, estamos numa fase em que cada vez temos mais consciência de que contar as nossas histórias é importante, mas também acho que vamos tendo consciência de que precisamos de perceber que histórias vieram antes, não é? Então acho que é um trabalho simultâneo, é um trabalho de recuperação, de memória, de falar com o pai, falar com a mãe, perceber como é que foi o trajeto, quais é que foram os obstáculos, quais é que foram as dificuldades. Eu acho que há uma sede, e pelo menos falando de mim pessoalmente, de entender qual é que é o historial que me levou que as coisas chegassem aqui à pessoa que eu sou hoje, etc. Mas depois eu acho que nós fazemos isso em simultâneo com criações de espetáculos sobre isso, criações de vídeo sobre isso. Estou a pensar na Aurora Negra, eu fiz o vídeo Essencial é Fome, a Grada Quiloma faz um trabalho muito à volta também dessa procura de compreender sofrimentos estruturais do colonialismo, mas também trazendo-os para o presente. Então, eu acho que nós temos os griots, agora assumindo essa concepção de griot mais abrangente, acho que os griots contemporâneos têm essa função de escrever o passado e o presente, e têm essa função de promover visões para o futuro, mas é tudo muito... O tempo não é linear para esses griots. Eu acho que o tempo tem que ser lido de forma não linear, de forma circular, onde o presente está a influenciar o passado, inclusive. Então, vejo muito isso acontecendo na nossa diáspora, assim, pelo tipo de projetos, pelo tipo de parcerias que as pessoas fazem, o tipo de criações que fazemos e de associações. Então, é transversal à diáspora, além do continente. Acho que é um fenómeno que também acontece em Portugal, eu diria que sim. Obrigada, Raquel. Realmente, tu numa outra entrevista estavas a falar muito da questão da diáspora ser muito produtiva. Produziu muita cultura e associaste um bocado, estavam a falar um bocadinho também da questão da apropriação cultural. Mas eu só fiz essa introdução porque queria ir para a criatividade. Numa TEDx em Luanda, onde já aqui tu falavas da Estiga. E era Estiga como um lugar de criatividade, de memória, criação e imaginação. Esta Estiga pode aproximar-se um bocado, né, para nós também juntarmos aqui as temáticas das battles do Poetry Slam, não é? Mas há uma tradição também norte-americana que também segue o mesmo princípio, em que eles dizem your mama did this, your daddy's so fat at this, não é? A tua mãe é tão gorda que isto, o teu pai fez aquilo. E então a Estiga, eu gostava que falasse um pouco dessa questão da Estiga e da criatividade, não é? Da questão de alimentarmos essa criatividade, como forma também de resistência. Sim, a Estiga é um fenómeno quase nacional. Digo quase nacional porque eu não sei se passa totalmente, não sei se abrange todo o território de Angola, abrange muitos territórios. Ao mesmo tempo é um fenómeno que não está tão estudado assim, alguém toda a gente conhece, mas do ponto de vista antropológico ou sociológico ele não está tão estudado assim. Do que me parece, do pouco que eu analisei, que estudei e fiz uma pequena tese sobre isso, sim, é uma das formas de passagem de conhecimento, é uma forma de passagem de conhecimento absolutamente oral,
em que a passagem é feita mediante o sofrimento dessa sessão, quer dizer, a pessoa ouve, é estigado, às vezes memoriza uma coisa, convém que memorize, porque depois, amanhã ou depois, tu vais também estigar outra pessoa e tu queres ter esse arsenal. Quanto mais estigas eu souber, melhor será o meu desempenho. As implicações a nível social, porque tu ficas uma pessoa importante, porque tu ficas com poder, mesmo sendo uma criança no bairro, a criança que melhor estiga normalmente fica com algum tipo de poder, não digo tanto em relação às damas e tal, permite e vai transmitindo entre as crianças, há coisas que se vão passando, né, de geração em geração. Eu estigava nos anos 85, 86, 87, e ainda hoje, em 2018, 2020, há estigas que se mantêm, né? Portanto, há estigas que foram passadas. Eu acredito que sim, é isso. Eu acho que o fenómeno da passagem da tradição oral, esse fenómeno não acontece apenas nos moldes mais clássicos. O griot é um dos moldes clássicos da tradição. Ele acontece também pela estiga, ele acontece também pelo rap urbano, não é? Não é o rap mais comercial. O rap que aborda ou o slam ou a poesia falada. Há um outro fenómeno em Angola que é o rompimento. O rompimento é ali um bocadinho depois da estiga e antes de cantar o rap. O rompimento é um desafio, não é? É literalmente um desafio com um pouco mais de tempo, um pouco mais de história, etc. Tudo isso são modelos de passagem e de aprendizagem de um conhecimento que é oral, é sobretudo oral, não está fixado, não está escrito. Algumas coisas foram gravadas, mas não é, o intuito dele não é ser gravado ou lido, é ser falado e ser escutado. Estiga é uma forma de brincar com o outro, não é? Aqui, como temos, se calhar, um público brasileiro, não vamos usar a palavra que a gente usa em português, mas fazer brincadeira, não é? Zoar seria a palavra. A estiga está muito mais próxima do bullying do que do gozar simplesmente, não é? Uma estiga pode te marcar para o resto da vida. Eu tenho colegas até hoje que usam nomes durante uma sessão de estiga. Ele aparece na televisão e vão dizer, é o seu ministro tal, e eu vou dizer, não, esse fulano é o cabrito, ou é o fulano, não é? E esse nome vem da estiga. Sim, eu por acaso queria aproveitar esta questão da estiga para trazer um conceito do qual a Raquel Lima está a trabalhar, que é a oratura. E fez-me lembrar isso precisamente por causa de uma das estigas que tu partilhaste ali na TEDx, Santiago. Tu partilhaste uma estiga que era a tua mãe, não sei se vai morrer na bicha da água, uma coisa assim, né? Vai ficar ali tanto tempo. E depois tu comentaste, só com estas palavras nós conseguimos retirar tantas histórias, não é? A história de quanto tempo é que demora para ficar na fila de água, há quanto tempo é que não há água naquele lugar, pronto, né? Falaste dessas questões todas. Eu acho que aqui o conceito de oratura que a Raquel Lima trabalha, não é? E que é a tese de doutoramento dela, é capaz de também ser interessante para fazermos aqui a combinação. Eu antes de iniciarmos a conversa, partilhei um pouco disto com a Raquel e ela ficou muito interessada também em fazer este exercício. Sim, eu acho muito, muito interessante a questão da estiga. Aqui em Santo Tomé tem um enguiço. Tens um nome de enguiço, que é um nome que não é o teu nome certo, o teu nome de registro. Então, quando eu fui a primeira vez ao mecânico, o meu amigo disse, olha, vais falar com o meu amigo Agrião, chegas lá, perguntas quem é o Agrião. E eu cheguei, boa tarde, posso falar com o senhor Agrião? Bem, o senhor desmanchou-se a rir, como é que esta mulher sabe o meu nome de enguiço? E além disso tens o vulgo. As pessoas, ele chama-se Manel, vulgo Joanito, vulgo, enfim, e o próprio sistema administrativo considera o vulgo em todos os levantamentos de dados oficiais. Eu no outro dia tomei uma vacina do paludismo, não, mentira, um teste do paludismo, e ela pergunta o seu nome, e qual é que é o vulgo? E já havia um espaço na folha para ela preencher com o vulgo, porque é muito mais importante, não é? Se acontece alguma coisa à pessoa, o teu nome é Joaquim Fernandes Martins, às vezes nada a ninguém, não é? Então acho muito interessante essas camadas, esses códigos que acabam por manifestar-se com mais eficácia, não é? Do que os ditos códigos oficiais. E a oratura é um bocadinho isso, é um conceito do linguista de Uganda, que é o Pius Irimo.
Ele nos anos 60 já estava a estressar um bocado o porquê da hierarquia das linguísticas, ou seja, as línguas europeias sobre as línguas africanas, e depois vai mais longe para propor um modelo de leitura do mundo e de escrita e de contar o mundo que fosse para além da literatura. E traz esta dimensão da oratura, que eu tenho trabalhado mais de uma perspectiva ontológica, ou seja, que não seja só a questão da oralidade, que fica muito num diálogo, uma contraposição com a escrita, nem uma leitura sobre literatura oral, que já se põe em relação à literatura, mas a oratura seria algo complementar à literatura, não inferior, não lá dentro, ou seja, como é que nós podemos pensar nesses griots, nos rappers, nos provérbios, nas anedotas, nas adivinhas, nas tigas, como parte de um quadro de regras específicas que vai além da literatura e que vai além da oralidade assim dita de uma forma mais superficial, porque isto não é só estamos a usar a voz oral, não, nós estamos a usar ferramentas ancestrais de manutenção da nossa sobrevivência, dos nossos rituais cotidianos, das nossas formas de produzir mecanismos de saúde também, de como é que nós fazemos, como é que nós preservamos essas tradições de uma forma atemporal. Então, quando o pescador aqui, antes de entrar no mar, tem que ouvir o mais velho a explicar como é que as marés estão a funcionar, isso para mim é oratura. Há uma conversa, há uma aprendizagem, claro que há um espaço oral, mas também há um espaço de sobrevivência através dessa mensagem que tem que ser apreendida. Então, a oratura englobaria isto tudo, incluindo a estiga. Aqui também tem estado muito atento aos provérbios. Há um que é despedi longo está guloso. É algo assim em forro, na língua de Santo Tomé, que quer dizer quem despede muito longo é porque está com fome, é porque é guloso. Aquela pessoa que despede, mas depois não vai embora, continua. Tipo, e fica ali com várias despedidas sem se ir embora. É porque quer comer mais, não é? Enfim, e isso é tudo muito lindo. Então, adoro tentar perceber essas pontes que podemos fazer. Ler o mundo de outra forma, não é? Além dos livros. Onde aqui? Eu também gostaria de saber de ti, o que é que tu pensas do espaço que a palavra falada, que a Raquel agora está a falar de bater as hierarquias e as tecnologias parece que vão por aí, não é? O que é que tu achas do espaço que a palavra falada ganhou com as diversas formas de partilhar conteúdos oralmente, nomeadamente as novas tecnologias, e que implicações é que essas formas de contar histórias têm? Falando de podcasts, antigamente, quando nós publicávamos um livro, era só essa forma de ter o livro, agora podemos ter audiolivros, depois já vou ter contigo, Raquel, novamente. Mas aí entram o uso e o acesso a recursos que não são de larga escala. Pelo menos falo do caso de Angola, não é? É tudo muito bonito, falarmos do blog, do podcast e do não sei quem, mas quantas pessoas é que, não digo em Luanda, mas no Mochico, no Ambo, na Lunda Norte, em Malange, nas outras tantas províncias, quantas pessoas dessas é que têm... Uma questão é o acesso e as quantidades. Bom, vamos ignorar isso por agora, ainda não estamos, a internet não está massificada em Angola e em grande parte dos espaços. Acho que é uma evolução natural, é uma evolução tecnológica natural das coisas, não é? Não se pode comparar a esse campo da palavra que a Raquel falava agora, que é um campo que eu queria só acrescentar uma coisa ao que a Raquel disse, que é que durante muitos anos, e essa é uma das grandes questões da oratura, a validade desses conteúdos, porque o que andou a ser feito durante muito tempo é alguém de outra cultura, de outro lugar, diz, não, nós, sei lá, inventamos isto, ou dizemos isto, e vem alguém do Egito e diz, mas nós já dizíamos isso há 7.000 anos. Escreveram aonde? Não escrevemos. Foi o fulano que contou ao fulano e fulano contou ao fulano. É sabido, se for ao Mali, se for ao Benin, se for ao Gabão, ou a Moçambique,
Há conhecimentos que foram passados, que não foi por via, não escreveram, nem escreveram na gruta, nem escreveram nada, nem desenharam. É um conhecimento que vai sendo passado por via oral, não é? Essa negação da validade do conhecimento porque não estava fixado em livro, isso tem que acabar. Ou nós acabamos com isso, nós, no nosso continente, valorizando esses conhecimentos, valorizando esses conteúdos. Por exemplo, no campo da medicina, a medicina tradicional, não existe só a medicina tradicional chinesa, existe a medicina tradicional da América, com os indígenas, existe a medicina tradicional africana, que depois se confunde tudo com os bruxedos, com as feitiçarias, e está tudo bem. É preciso distinguir um bocado as coisas. Mas tem muito conhecimento de uma zona que chamaria medicina tradicional africana, não é? Que ele é passado na prática. Há um que só passa, por exemplo, de mulher para mulher, outro só passa no grupo dos homens, outros sim autorizam a que seja passado. Não é? Essa é que é a questão muito importante da validação, não é? Uma garantia de que esses nossos, e alguns, portanto, provenientes dessa grande área que é a oratura, sejam validados, sejam aceitos, sejam postos em prática, pelo menos por nós. Se os outros quiserem, podem adotar ou não podemos obrigar os outros, já basta o que os outros nos obrigaram a nós durante séculos e séculos. Isto só para dizer que eu acho que os outros formatos são válidos, são uma consequência natural, há uma tentativa de democratizar esses conteúdos, digamos, qualquer pessoa pode ter um podcast, qualquer pessoa pode ter um blog. Sim, qualquer pessoa, desde que tenha acesso à internet, ou dinheiro para ter a internet. O formato vai ver aonde? A internet, no seu telefone, no seu iPad, no seu computador. E uma coisa que é prévia a essas duas coisas. As outras prioridades desse jovem estão resolvidas. Se não estiverem resolvidas, a prioridade dele não é abrir um blog, nem ouvir podcasts. É óbvio, não é? Enquanto o governo não garantir as necessidades básicas de educação, nutrição, escolaridade, etc., quem terá acesso a uma minoria das elites das grandes cidades, como sempre foi. Não é? Temos que pensar também nisto, não é? Se é importante a internet, como massificamos a internet ao nível do continente e não das elites do continente. É só preciso preocupar com o resto da população. Nós agora estamos numa altura em que a palavra falada é quase que mais forte do que a palavra escrita, não é? Nós temos quase que recorrer, temos quase que fazer os dois, utilizar-nos das duas formas de comunicar, não é? Porque ele dizia, se eu publicar um livro, se calhar tenho, sei lá, não sei quantas mil tiragens, mas nunca vou ter 10 milhões de pessoas a ler aquele livro. Não é? E ele falava um bocado nesses termos do ganho de terreno, não é? Que aconteceu agora com a palavra falada nas novas tecnologias, mas realmente se nós não pensarmos quem é que tem acesso, em que condições é que esse acesso é feito e quais são as prioridades dos diferentes grupos, não é assim tão promissor, mas não é a Alice no Mundo das Maravilhas. Ou se calhar sim, ou a vida grande ou a vida pequenina. Raquel, tu publicaste um livro em 2019 e também um bocado dentro do que nós estamos a falar aqui, de formas de acesso. Publicaste um livro em 2019, Ingenuidade, Inocência e Ignorância, e tu numa entrevista falavas de uma dificuldade que tu tinhas em confiar ou de entrar no mundo editorial. E eu gostava de saber como é que tu te reconciliaste com esse mundo e se essa reconciliação teve alguma coisa a ver com o facto de tu poderes ter feito também um livro, um audiolivro, não é? Um audiolivro que também tem muita base na parte da tecnologia, com o QR Code e tudo isso, e muito mais pessoas poderiam também ter acesso, não é? Gostava de saber mais ou menos se essa reconciliação também teve um pouco a ver com isso. Para além dos outros aspectos também já partilhaste, que vais voltar a partilhar de certeza. Sim, eu acho que teve, sim. Então, tanta coisa também interessante que foi dita agora, mas indo diretamente à questão do livro e ao mercado editorial, eu sempre tive um bocado uma certa dificuldade em indústrias que nos enquadram de uma forma muito circunscrita, ou seja, o mercado editorial de alguma forma determina que tipo de leitores, tipos de escritores, categoriza as literaturas que são feitas, seja literatura africana,
a literatura oral também, literatura contemporânea, enfim, há uma série de cânones, de normas, de regras que vão enquadrando o nosso trabalho literário, e isso sempre me fez alguma aversão, sempre me criou alguma aversão, de não querer entrar numa máquina que me pudesse moldar, e entrei muito nessa missão de a poesia oral tem que ocupar espaço, a poesia oral tem que entrar nos festivais. E o movimento que nós fomos criando com o Spoken Word e o Poetry Slam foi interessante. Depois começámos a ter o Festival Silêncio, do Fólio, depois da Flip, ou seja, a primeira vez que houve um slam na Flip, eu acho que eu estava lá, foi em 2015 ou 2016, e é interessante ver que os paradigmas também se moldam com movimentos marginais, e não apenas os movimentos marginais têm que ser assimilados pelos cânones dominantes. E isso é muito interessante de observar, como é que, mais do que nós estarmos a tentar ser validados, não é? Dentro do sistema, nós podemos fortalecer as nossas correntes de escrita, as nossas formas de fazer, porque elas vão criar ruptura e vão criar pressão enquanto contranarrativas, não é? E então não estava muito preocupada com a questão de publicar um livro, não estava com muita pressa, daí que só 10 anos depois, desde que eu comecei a participar, é que pensei em fazer. E como é que eu fiz as pazes? Primeiro, não queria uma editora que fosse muito comercial, não queria estar distribuída em lugares como a FNAC, não queria estar associada a multinacionais, não, enfim, tinha alguns princípios que eu queria evitar. E foi preciso encontrar uma editora que tivesse uma consciência política também sobre esses aspectos. Então encontrei as duas, a Boca e Animal Sentimental, também por serem mulheres, isso deu-me alguma tranquilidade, não é? Também fortalecer negócios e projetos de mulheres, que nestas áreas também não são a maioria, não é? Também há sempre a questão racial, não sei se não conheço nenhuma editora de mulheres negras em Portugal ainda, espero mesmo que surjam, acho que isso também é importante, mas de qualquer forma apaziguei quando encontrei um espaço para editar no qual eu me sentia confortável, sabia que eu podia escolher o tipo de papel, o tipo de capa, a técnica de serigrafia que queria no livro, como é que eu ia gravar em estúdio o audiolivro, que músicos é que eu queria convidar, não é? E acabei fazendo com o Yao Tembe. Eu acho que é só uma questão de liberdade. Acho que o ato criativo tem que ser um ato de liberdade, mas todo o processo de publicação de um livro também tem que ser na base dessa liberdade. E não me quis sentir constrangida em nenhum momento. Então foi por aí que eu fiz as pazes com o sistema e sim, estou feliz com o resultado. E o facto de ser um audiolivro também tem a questão que falas em outros momentos, a questão da performance, né? Da palavra ter corpo. Também era... Esse caráter político do corpo, mais uma vez, é muito diferente. Nós hoje em dia estamos, e eu dou sempre este exemplo, mas eu acho que ele mantém-se. Nós estamos a habituar-nos a quantificar o corpo, não é? Seja o número de pessoas que morrem de Covid, o número de pessoas que morrem no Mediterrâneo. Eu comecei mesmo a sentir que cada vez mais o corpo é muitas vezes uma matéria descartável que é expressa em números, não é? Quando nós, autores, escritores, artistas, conseguimos trazer a dimensão do corpo para os nossos trabalhos, de uma forma também a conservá-lo, não é? Eu acho que isso é interessante. Eu acho que o audiolivro faz isso, traz a voz, traz o movimento, traz a hesitação, traz a respiração e torna diferente a leitura, porque tens acesso a outras dimensões do autor que não terias só lendo o livro. Mas claro que isso é tudo questionável, se calhar a literatura não tem que transportar essas dimensões, não é? Isto é a minha opinião enquanto autora e como é que eu quero apresentar-me. Mas acho que sim, que é uma componente importante e é isso.
E agora voltando para onde já que eu vou recuar agora para 2006, 2007, para falar do filme que fizeste com o Violões da Verdade, Oxalá Cresçam Pitangas, em que vocês falam com 10 pessoas sobre a cidade. E tu tinhas dito que a cidade de Luanda era vaidosa, né? Gostava que falassem sobre ela. Mas tu disseste que gostarias também de voltar a entrevistar essas mesmas 10 pessoas para atualizar a visão delas sobre a mesma cidade, que claro, já não é a mesma, né? A que importância é que tu atribuis esse regresso a palavras preferidas num momento e palavras que vão ser preferidas num outro momento pelas mesmas? Sobretudo, voltar a gravar em Luanda com essas pessoas seria uma oportunidade de reouvir as pessoas sobre as mesmas coisas, não é? E também explorar, eu acho que é humano, que é a capacidade e o direito das pessoas de mudarem de opinião. Às vezes retomamos a nossa opinião, mas às vezes vemos outras coisas no mesmo mundo, na mesma cidade, porque nós somos outros todos os dias, não é? Imagina agora eu filmar com essas pessoas. Eu filmei em 2005, já se passaram 15, 16 anos, fazer 20 em vez de 10, né? Pode ser que consigamos filmar com estas pessoas. Ainda estão lá todas, ainda tenho contacto com todas elas. E depois dá uma figura interessante que eram 10 pessoas com características diferentes, com inserções no meio social luandense diferente, e que poderemos acompanhar. Eu acho que quem me dera poder filmar com elas de 5 em 5 anos, não foi possível, não é? Mas é um projeto, é sempre bonito, né? Ver passado uns anos o que é que as mesmas pessoas têm a dizer, dá-nos uma perspectiva comparativa, mas sobretudo dá-nos uma perspectiva muito humana, não é? Quem é que mantém as suas opiniões, quem é que alterou, por tentar, e ando a pensar fazer, é pegar numa dessas 10 personagens, que é a Indira, a Olissassa. Ela hoje é uma artista, uma grande artista, transformou-se numa fotógrafa, está a fazer performance, está a fazer instalações, e o que eu queria era fazer com ela, ou seja, transformar, pedir a Indira que ela fosse o fio condutor e que ela fosse entrevistar ou falar ou conversar com os outros 9, não é? E vamos fazer, não sei quando, vamos conseguir. A minha esperança, não é? Tendo a possibilidade de ver o filme novamente com essas 10 pessoas, seria de conseguir encontrar no discurso deles algum tipo de essência. Mesmo porque a cidade muda, eles mudam, têm outras vivências e não sei o quê, né? Mas a minha esperança seria de encontrar algum tipo de essência no discurso deles, né? Eles podem dizer, agora tenho filhos, agora já não faço a puxada de água, a puxada de eletricidade daqui, não sei o quê, né? Mas uma essência. Eu gostei muito daquela parte em que eles dizem que, como é que era? Que gostavam de viver ali porque não havia regras, né? Que era uma cidade sem regras, então facilitava muita coisa. Então, isso é uma coisa que pode ser essencial. Pode ser essencial, mesmo tendo outros. Sim, Não é? Sim. Uns vão por aí, outros vão por outros caminhos, mas sim, é acrescentando outras vozes, não é? Faltou ali um pouco a voz dos mais velhos. Nós filmamos com outras pessoas, mas o som não ficou bem. E trazer agora outras pessoas, não é? Ver como está a irmã Domingas, como está o trabalho dela com as crianças, isso vai ser muito interessante, sim. Agora, eu gostaria de saber de vocês os dois. O nome da nossa mesa, não é? É Todo Mundo é Griot, mesmo quem não é. Queria saber os vossos pensamentos sobre esta frase. É assim, à primeira vista, à partida, achei, uou, calma, nem todo mundo é griot, não é? Nem toda a gente é griot. Achei que era importante problematizar essa questão, exatamente porque estamos a falar como já disse no início, de um cargo, de uma função, de um papel muito específico, de uma área muito específica e que tem as suas regras, não é? Essa questão da dinastia, etc. Acho que generalizar a palavra pode banalizá-la um bocado. Acho que podemos inventar palavras, não sei porque às vezes temos medo, né? Porque chamar griot? Podemos inventar, todo mundo conta histórias, todo mundo está na oratura. Eu acho que a oratura é menos, é menos problemático porque estamos a falar de uma dimensão ontológica. Agora, griot é uma função histórica, geográfica,
social muito específica. Mas, de qualquer forma, eu consigo perceber a analogia, consigo perceber o ponto de partida desta mesa e daí também achar que era tranquilíssimo vir aqui também discutir isso. Não sei se todo mundo é griot, ainda já assumindo a analogia que se faz, não é? Que é pessoas que preservam memória, que contam histórias, que podem influenciar as suas sociedades. Acho que o ser griot implica também um estado mental e um estado de espírito, uma atitude de espírito crítica em relação à sociedade. E eu acho que, infelizmente, há muitas pessoas que estão anestesiadas sobre uma série de temas e que infelizmente, não produzem as suas narrativas nessa perspectiva. E, caso contrário, o mundo não teria todos os problemas que tem, não é? Não é? Existem umas disparidades enormes, desigualdades sociais, assimetrias, a segregação espacial, ou seja, nem todo mundo é griot. Se todo mundo fosse griot no sentido de preservação de património, a conservação de sabedoria, instrução dos mais jovens, etc., acho que o mundo era maravilhoso e estávamos todos felizes. A não ser que a leitura de griot que se está a fazer é outra que eu não estou a conseguir alcançar. Mas acho que, independentemente disso, existe um papel em inspirar as novas gerações a escrever, a contar, a se auto-identificarem com as suas histórias. E, nesse sentido, há um potencial de sermos griots, não é? Há uma possibilidade de fazer esse trabalho nesse sentido. Então, é um título de uma mesa que eu acho que é controverso, não me identifico à partida, mas compreendo, consigo perceber a analogia e consigo trabalhar em cima dela, não é? Acho que todo o trabalho que tenho feito de arte e educação, de workshops de poesia, acho que vem um bocado nessa esperança de que todo mundo possa também contar as suas verdades. E tenho visto isso nesses workshops, enfim, crianças que no início da oficina dizem eu não gosto de poesia, a poesia é uma seca, e no final estão a escrever e estão felizes, e tu vês que toda aquela turma, todo aquele mundo, pelo menos ali, pôde ser o poeta, não é? Naquele momento. Conseguiu escrever do princípio ao fim uma história que lhes atravessava. Então, eu percebo que sim, que há esse trabalho a ser feito. Sim. Eu acho que também se pode receber um tema como este, como um convite, claro, para a palavra, sobre o papel social, mas também, que é um papel muito bonito, é claro que a definição de griot varia depois do território para território, mas sobretudo interpretei também como uma questão disso que estavas a dizer, que é a importância da palavra, sim, mas também a importância de contar, que é uma coisa que eu chamo muita atenção também quando falo com as crianças de qualquer origem, de qualquer quadrante. Eu acho que há uma desvalorização social do contar, que não deveria haver, na minha opinião. As escolas deviam trabalhar mais, claro que pode ser contar pela matemática, contar pela poesia. O contar é uma das capacidades humanas mais antigas, não é? Não é só pelo griot. Desde o tempo da gruta, alguém quis contar alguma coisa. É uma espécie de necessidade não só de passar, mas de deixar registado. Deixaram registados desenhos nas grutas para nos contar a nós, passados X mil anos, ou a quem encontrasse, o que estava a acontecer com eles. Era o prazer do relato, talvez, mas era também uma espécie de, inconscientemente, de uma missão maior, que é passar adiante algo que aconteceu no meu presente. E é também um pouco do medo de morrer. Eu tenho medo que a informação se desapareça, se vai extinguir comigo, porque eu sou perecível, vou morrer, então eu vou contar. Para mim, tenho grande prazer de contar por N razões. Uma, pela passagem do que me foi passado e que eu vou passar a um sobrinho, a um filho, a um vizinho, mas também pelo prazer muito grande que eu tenho de ver quando alguém, uma criança, um outro ser, conta uma história que eu já contei e a história é contada de outra maneira. E isso, para mim, eu sorrio
porque penso que o ciclo está cumprido, quase como se eu visse alguém contar exatamente como eu contasse, eu diria, olha, não é assim que se conta. Como se conta é aumentando. Esta é a maneira angolana de contar. Tu tens que aumentar. Aumentar não é engrandecer. Aumentar é toque personalizado. Como eu te passo uma receita de bolo, tu não vais fazer o bolo exatamente igual ao que eu faço. Vais fazer o bolo com as tuas mãos, com o teu tempo, com a tua respiração. Mas alguém vai comer esse bolo. É isso, é a palavra. Quem vai beber da palavra depois que chegar a outra cultura, a outro lugar. Isso é que eu acho mais bonito. Muito obrigada, Jackie e Raquel Lima, foi muito bom conversar convosco. Um abraço para ti, Raquel, um abraço para ti, Jackie. E um obrigado a todas as pessoas que nos acompanharam aqui. E então, um obrigada também a todas as pessoas que nos acompanharam e à FLUP por criar estes espaços de partilha. E até mais. Beijinhos, obrigada, Jackie, obrigada, Carla, foi um prazer.